Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz a todos vocês. E no vídeo de hoje, meus irmãos, nós vamos estar aqui estudando, mais um tema relacionado ao fim dos tempos, irmãos? Como a gente sabe, à medida que o tempo vai se avançando, irmãos, os sinais só vão ficando cada vez mais evidentes. E hoje, até sugestão, de um dos inscritos aqui do canal, a quem eu agradeço, por mais uma sugestão, bem interessante para a gente analisar, que é sobre, irmãos, a questão da imortalidade do ser humano. Pois é, irmãos, já não bastava tantas coisas que nós temos visto ultimamente. Agora, recentemente, irmãos, cientistas, donos de empresas de tecnologia, têm justamente trabalhado, irmãos, em função disso, de buscar a imortalidade do ser humano. Nós cristãos sabemos que a vida eterna só é possível somente através da pessoa de Jesus Cristo. Somente a fé em Jesus Cristo nos dá a vida eterna. Mas como nós sabemos, irmãos, esse mundo caído, esse mundo que vive em favor de uma vida sem Deus, um mundo anti-Deus, um mundo anticristo, um mundo que já tem abraçado o espírito do anticristo, que é um espírito contra Deus, contra a vontade de Deus, tem buscado, irmãos, diversas formas de imortalizar a sua vida, de nunca morrer, sem precisar de Deus, sem precisar de Jesus. E nós sabemos, irmãos, que isso não é possível de uma forma total, podemos dizer assim, Mas nós sabemos, irmãos, que a inteligência do homem, unido, até mesmo a inteligência do inimigo, do diabo, realmente, irmãos, pode acabar criando muitas coisas. E tem dois aspectos que nós vamos analisar aqui hoje, que é sobre uma empresa, que nós vamos analisar aqui, que está buscando, irmãos, uma forma de imortalizar as pessoas. Como que funciona isso? O nome dessa empresa, é Alcor, que fica no Arizona, nos Estados Unidos. E essa empresa, ela procura de uma certa forma congelar aquelas pessoas que já partiram, aquelas que fazem parte ali daquela empresa, que acabam pagando um valor não barato, mas sim um valor bem alto, para que assim que elas morrem, aquela empresa vai até aquela casa da pessoa e acaba congelando aquela pessoa para que no futuro, assim que a ciência for se multiplicando, nós vemos aí mais uma vez a palavra do Senhor se cumprindo, Daniel 12, versículo 4, o conhecimento e a ciência se multiplicando, e assim que a ciência se multiplicar e evoluir, essas pessoas que estão congeladas podem voltar a viver. Olha só, irmãos, como que nós estamos vivendo, como estão esses tempos que nós estamos vivendo. Então, irmãos, é realmente muita coisa estranha que a gente vai analisar aqui, mas de extrema importância para nós vermos, irmãos, como nós estamos sim no fim dos tempos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, tem acompanhado os meus vídeos, se inscreva aqui no canal, clica no botãozinho inscrever-se, é de graça. Não esquece também, irmãos, de verificar o sininho se ele está ativado, para o YouTube recomendar os meus vídeos para vocês, tá bom? E é claro, se você gostar desse vídeo, desse conteúdo, ver que ele te edificou e te ensinou alguma coisa, não esquece também de clicar no joinha que está aqui embaixo também, tá bom, meus irmãos? Que isso ajuda bastante na divulgação do canal. Então, vamos lá. Irmãos, eu quero ler um pouquinho aqui, eu até vou colocar algumas imagens aí na tela para vocês, dessa empresa, chamada de Alcor, que é uma empresa, que fica lá nos Estados Unidos, no Arizona. E olha só, irmãos, um pouco, do que se trata essa empresa. Um dos temas deles, que eles falam é preservando a vida, que diz assim: a criônica é a prática de preservar a vida, interrompendo o processo de morte usando temperaturas abaixo de zero, com a intenção de restaurar a boa saúde com a tecnologia médica no futuro. Ou seja, é um projeto que eles têm para o futuro. Mas, irmãos, já mais de 200 pessoas, como nós vamos ver aqui no próprio site dessa empresa, mais de 200 pessoas que partiram já estão, irmãos, congeladas nessa empresa, acreditando que realmente vai haver uma tecnologia que possa torná-las imortais. Ou seja, tanto o corpo quanto a parte da cabeça, que é as partes que eles congelam, ou é o corpo inteiro, ou é apenas a cabeça. Olha só, irmãos, que bizarro. Eles acreditam que a morte ela não existe, que a morte ela era algo reconhecido pela humanidade, mas que com muito estudo, com muita tecnologia e ciência, as pessoas não vão morrer mais. Olha só, irmãos, que engano. Mais uma vez o homem querendo brincar de ser Deus, irmãos, achando que o ser humano tem controle sobre a vida e a morte das pessoas. Então olha só que sério isso. Uma outra coisa também que está escrita aqui no site deles, que diz assim: pausando o processo de morrer,
As definições de morte mudam com o tempo, à medida que a compreensão médica e a tecnologia melhoraram. Alguém que teria sido declarado morto décadas atrás ainda pode ter uma chance hoje. A morte costumava ser quando o coração de uma pessoa parava. Depois, quando seu coração não podia mais ser reiniciado, e agora está sendo estendido ainda mais. Ou seja, eles estão usando algumas desculpas, né, do avanço da medicina, da ciência, da tecnologia, em que muitas coisas que não tinham solução, né, não tinham solução antigamente e agora tem, e eles acreditam que a morte também é uma coisa que ainda não tem solução, mas que terá. Olha só, irmãos, que terrível, né? Continuando, falando sobre a ciência moderna, né? Criônica parece ficção científica, mas é baseado na ciência moderna. A vida pode ser interrompida e reiniciada se suas estruturas básicas puderem ser preservadas. A vitrificação pode preservar muito bem a estrutura biológica, muito melhor do que o congelamento. Métodos para reparar a estrutura biológica no nível molecular podem agora ser previstos. Ou seja, né, irmãos, é muita coisa aqui que eles falam, né, relacionada à ciência, relacionada à medicina, mas nós sabemos, irmãos, que é mais uma tentativa do homem, irmãos, buscar a eternidade, a imortalidade sem Jesus, sem Deus, né? No vídeo passado, irmãos, que eu trouxe aqui, onde eu falei com vocês sobre a pessoa do anticristo, né, falando que muitas pessoas acreditam que ele pode ser um robô, uma inteligência artificial, e até recomendo que você veja esse vídeo, porque eu expliquei bem direitinho como é que funciona tudo isso. E um dos textos, né, que a gente leu lá de 2 Tessalonicenses foi justamente falando das características do anticristo, que diz que ele será como Deus, ele vai querer parecer que é Deus. E é justamente esse mesmo espírito, irmãos, do anticristo que está tomando a vida desses cientistas, dessas pessoas, desses donos de empresa, de tecnologia, de ciência, pessoas que estão querendo parecer Deus, tendo o controle da vida e da morte. Olha só, irmãos, que terrível isso. E nessa empresa mesmo, irmãos, as pessoas elas ficam congeladas justamente nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, né, com esses locais aí, nesses locais de armazenamento, né, irmãos, onde as pessoas ou estão com o corpo inteiro aqui congelado ou apenas com a cabeça congelada, esperando que algum dia vão ressuscitar, né, irmãos, com o avanço da medicina. Olha só que terrível. E, irmãos, aqui para a gente finalizar essa primeira parte, né, olha só esses dados, irmãos. Eles já têm mais de 203 pacientes, né? Como diz aqui, a Alcor é líder mundial em criogenia, com a tecnologia mais avançada de qualquer organização criogênica. Estamos constantemente inovando e melhorando. Ou seja, né, irmãos, mais de 200 pessoas que partiram, mas antes de partir, se inscreveram, né, nesse projeto, né, nessa empresa, para que assim que eles morressem, os corpos fossem congelados. Olha só que terrível, irmãos. E fora isso, eles têm também mais de 1000 membros, né? Ou seja, mais de 1000 pessoas que provavelmente estão aguardando, né, partir para fazer parte também desse projeto. E olha só também outra coisa, irmãos, sobre até mesmo essa empresa, que eles estão há 51 anos, né, nesse trabalho, né, nesse processo. Como está falando aqui, a Alcor foi incorporada na Califórnia em 1972 por Fred e Linda Chamberlain. Fred agora está criopreservado na Alcor e Linda ainda trabalha aqui. Ou seja, olha o tempo que eles estão, irmãos, ainda nesses projetos, né, o tanto de tempo que eles já estão, né, nessas ideias. Mas agora recentemente isso está ganhando mais força devido ao avanço, né, da tecnologia, o avanço da própria ciência, né, da medicina, e também nós sabemos, irmãos, o fim dos tempos. E olha só, irmãos, um dos benefícios, né, para quem faz parte dessa associação, que é criopreservar de corpo inteiro ou de neuro realizada nas nossas instalações, como está escrito aqui, né, a criopreservação. Ou seja, como eu falei para vocês, ou a pessoa escolhe preservar o corpo inteiro ou apenas a cabeça congelada. Olha só que bizarro, irmãos, isso. E enfim, muitas coisas que é falado aqui no site deles, e depois os irmãos podem procurar e dar uma olhada aqui. Mas a verdade é, irmãos, que nós estamos vendo é justamente a palavra de Deus se cumprindo. Daniel 12, versículo 4. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência, né, ou conhecimento se multiplicará. É justamente o que nós estamos vendo, irmãos. O homem
querendo brincar de ser Deus. E já não bastava isso, né, irmãos? Essa questão que o ser humano ainda acha que é Deus, que tem poder sobre a vida e a morte do ser humano. Ainda tem essa questão do chip, né, irmãos? Eu falei para vocês até no vídeo passado sobre o chip do Elon Musk, né, através da empresa Neuralink, que é a empresa dele, onde ele acredita que através de um chip de inteligência artificial, o ser humano pode evoluir, ter as suas capacidades mentais evoluídas e também, o que pode também ser feito com esse chip? Dentro dele colocar toda a memória, toda a mente da pessoa naquele chip, para que quando a pessoa morrer, através dos dados daquela pessoa no chip, ser colocado em um robô, em uma máquina, para que aquela pessoa se torne imortal. Ou seja, a mente dela, a memória dela, se torne imortal através de uma máquina, de um robô. Olha, irmãos, como está o mundo. E como falei para vocês no vídeo passado, esse chip do Elon Musk, ele disse que vai começar a testar em seres humanos agora, nesse ano, no meio do ano, né? Mais ou menos para o mês 7, mês 6 desse ano ainda, de 2023. Como que está o mundo, irmãos? Como que esse espírito do anticristo, do ser humano, a cada vez mais se distanciando de Deus, se distanciando do Criador, do verdadeiro Criador, da vida eterna que é em Cristo Jesus, para buscar a sua própria vontade. Um texto que eu lembrei na hora, irmãos, que tem muito a ver com tudo isso, é 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2, que diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. É justamente o que nós estamos vendo, irmãos. Homens amantes de si mesmos. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo resumiu os maiores mandamentos em 2: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ou como Ele amou a cada um de nós. Ou seja, essa ideia do homem pensar só em si mesmo, querer ser imortal por livre e própria e espontânea vontade, né? Querer ser apenas com a sua própria força, com a sua própria vontade, com a sua própria capacidade de ser imortal, eterno, sem Deus, sem Jesus. Isso, irmãos, é justamente esses homens, amantes de si mesmos, orgulhosos, presunçosos. Então, irmãos, realmente nós estamos vivendo o fim dos tempos, irmãos. Nós temos que, irmãos, pregar o Evangelho, nós temos que estar alertas a tudo que está acontecendo. Eu já falei para os irmãos, essa questão do avanço da tecnologia e da inteligência artificial não é uma coisa comum, tão simples como muitos têm visto. Isso tem sim, irmãos, um princípio relacionado ao fim dos tempos, relacionado ao governo do anticristo e principalmente, irmãos, distanciar cada vez mais e mais o homem, o ser humano, de Deus. E para a gente finalizar aqui o vídeo, só para a gente enfatizar aqui, fechar com chave de ouro, para que a gente possa realmente ter certeza aonde e como nós temos a vida eterna, através de quem que nós temos a vida eterna, que está lá em João, capítulo 11, o versículo 25, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Ou seja, Jesus termina, dizendo, você acredita nisso? E é isso que nós cristãos, irmãos, temos que acreditar e pregar para as pessoas. Que não é o homem, não é a ciência, não é a tecnologia, não é o avanço da tecnologia, da ciência moderna, seja lá do que for, da medicina, não. Vida eterna é somente em Jesus Cristo. Ressurreição somente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, Eu fiz aqui apenas um resumo, desse assunto, da criogenia, que é um assunto que está começando a ficar em alta. Até mais uma vez eu agradeço o irmão que sugeriu esse tema aqui para o canal. Não esqueça de compartilhar, irmão, esse conteúdo, para que as pessoas possam estar atentas, irmãos, a esta evolução que o mundo está passando, mas que as pessoas não venham olhar com um olhar apenas como se fosse algo benéfico para a humanidade. Vermos, irmãos, o que está por trás de tudo isso, que é o governo do anticristo e a ideia do diabo de só distanciar cada vez mais e mais o homem de Deus e o homem do próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que sim pode nos dar a vida eterna. Meus irmãos,
Muito obrigado pela companhia de cada um de vocês. Deus os abençoe, fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.